Tudo bem, ministro? Tudo bem. Sempre eu percebo em diversas ocasiões o senhor fazer algumas críticas ao que chama de exagero da Lava Jato, inclusive algumas sentenças do ex-ministro e também ex-juiz Sérgio Moro. Então, eu lhe pergunto o seguinte, ministro, existe inclusive uma ação que questiona isso na segunda turma da qual o senhor faz parte e que pode trazer, se os ministros assim decidirem, suspeição a praticamente todas as sentenças apregoadas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Como é que o senhor vê essa questão? Precisam ser revistas? Sérgio Moro, de fato, deve ser suspeito de algumas ou todas as sentenças? Como é que o senhor considera isso? Não, nós temos aqui, Clébio, uma ação, um habeas corpus que questiona a isenção de Sérgio Moro em relação ao presidente Lula. E o ministro Fachin recusou, eu pedi vista e essa matéria está pendente de julgamento. Entendo que devemos julgá-la logo que pudermos no segundo semestre, mas acho que tem que ser um julgamento presencial, efetivamente presencial, para que possamos argumentar e dialogar. Eu até tenho reparado, me tornei um pouco o fã de toda essa experiência que nós estamos fazendo agora, de lives e tudo mais, mas na semana passada, não, nesta semana, nós tivemos um julgamento criminal, demos seguimento a um julgamento criminal. E a gente percebe que não é a mesma coisa, né? Estamos lidando com a vida das pessoas e deveríamos poder olhar um pouco e ver a reação. Isso não fica muito natural no vídeo, e esse julgamento eu acho que tem que ser um julgamento efetivamente presencial, mas acredito que em agosto, setembro, nós façamos isto. Agora, só para entender uma coisa, ministro, só para pontuar, claro. Quando o senhor sempre fez críticas aos excessos da Lava Jato e até algumas sentenças, só queria entender melhor se o senhor considera que essas sentenças precisam de fato ser revistas no que diz respeito à Lava Jato. Não, essas questões têm que ser examinadas caso a caso. Aqui é a defesa do presidente Lula que reclama da suspeição do juiz, agora ex-juiz Moro, não é isso que se reclama. Depois, como vocês sabem, surgiram inclusive aquelas conversas no Intercept, até será um case para discussão, se aquilo que está no Intercept pode ou não ser utilizado nesse julgamento, se seria uma prova ilícita e, por isso, inaproveitável. A defesa do presidente Lula pediu que também nós considerássemos isso, pode ser objeto de controvérsia na turma. Agora, há muitas sentenças, há muitas decisões que vêm sendo reformadas lá pelo TRF, certamente também chegarão ao STJ e depois chegarão também ao Supremo Tribunal Federal. Nós não tivemos ainda a oportunidade de nos debruçarmos sobre isto. A minha crítica à Lava Jato, eu reconheço sempre a importância do trabalho da Lava Jato no que diz respeito ao combate à corrupção, foi a sua transformação num movimento político, até político partidário, eu diria. Não é? Nós tivemos eles assumindo o papel meio que de parlamentares, propondo uma grande reforma do sistema jurídico penal. Depois tivemos essa migração, essa viagem que acabou sendo muito curta do Moro, né? Condenou o Lula, participou de todo esse movimento, depois vem integrar o governo de um seu adversário, que é Jair Bolsonaro, depois sai dessa maneira um tanto quanto psicodélica, estrambótica, né? E tal, né? Então nós temos toda essa situação que, claro, repercute sobre o prestígio da Lava Jato e de outras operações. Eu vi até antigos acólitos, antigos membros lá da Lava Jato, esses dias li uma entrevista num dos jornais dizendo que o Moro acabou perturbando aí a instituição Lava Jato e tudo mais. Ministro, o senhor já disse que trabalhar
no Supremo Tribunal Federal é, de certa maneira, também conviver com a vida política brasileira. E o senhor tem feito isso nos últimos quase 20 anos. Por isso eu queria lhe perguntar como é que vai o relacionamento com este governo e com este presidente em específico. Eu sei que o senhor esteve com ele recentemente e fez, inclusive, uma recomendação, um conselho, de que ele não comparecesse a manifestações tidas como antidemocráticas. Queria, primeiro, saber qual foi o aproveitamento desse conselho, na sua opinião, e segundo, o que o senhor pensa dessa parcela da crítica política brasileira de que o governo brasileiro flerta com o autoritarismo. Flerta mesmo, ministro, ou é exagero de quem critica? Bom, em relação à sua primeira pergunta, Eduardo, acho que, de fato, o presidente, na interlocução que a gente mantém com ele, passa a impressão de que recebe bem as sugestões do interlocutor, né? Às vezes faz ponderações e tudo mais. A primeira vez que estive com ele de maneira mais alongada, ficamos 1h20 conversando, foi no início de março, lá nos idos de março, quando a gente já tinha a crise aí da Covid-19, e eu falei com alguns assessores dele sobre a necessidade de ter um grupo de trabalho para centralizar essas ações, e aí eles disseram, não quer dizer isso diretamente ao presidente, ele pode recebê-lo no sábado às 8 horas da manhã. E eu me dirigi, então, ao Palácio da Alvorada, ele me recebeu, tomamos um café e conversamos a propósito dessa temática. Eu contei-lhe a experiência, que a Cristina deve se lembrar também muito bem, que foi a experiência do apagão no governo Fernando Henrique Cardoso, né, em que o Pedro Parente dirigiu aquele grupo com poderes plenipotenciários para enfrentar a questão do racionamento de energia. E eu disse a ele, então, que o problema agora da saúde é muito mais complexo, porque envolve vidas humanas e porque também a matéria é de competência da União, dos estados e dos municípios. Ele precisaria, portanto, fazer um comitê plurirepresentativo, trazer os estados e municípios. E ele disse que tinha muita dificuldade de dialogar com alguns governadores que estavam fazendo política e tudo mais, mas, posteriormente, como vocês viram, o presidente acabou chegando a algum entendimento com os governadores naquele pacote de ajuda aos estados, a compensação pela perda da arrecadação tributária. Poderia ter feito antes isso, a meu ver, né, se tivesse seguido aquilo que eu tinha sugerido, mas ali tinha um ânimo de conflito. Eu acho que o presidente deveria ouvir mais, não só pessoas com experiência, e elas existem muitas no Brasil todo, como também ouvir talvez o seu próprio quadro qualificado de assessores. Como eu disse, por exemplo, são muito qualificados os assessores jurídicos do governo, que talvez não estejam tendo a voz considerada em casos como esse que nós acabamos de analisar. Eu tenho a impressão também de que há pessoas no entorno do presidente ou na sua base de apoio que se animou muito com essa grita em favor do retorno do AI-5 ou do uso do artigo 142 da Constituição para fazer aquilo que chamam aí um autogolpe ou coisas do tipo. E eu tive a oportunidade de dizer ao presidente que não me parecia adequado que ele comparecesse a manifestações que defendiam o fechamento do Congresso ou o fechamento do Supremo Tribunal Federal, entre outras propostas absolutamente inconstitucionais. E como também critiquei publicamente o fato do general Fernando, que é ministro da Defesa, ter ido a uma dessas manifestações. Por quê? Porque acaba dando uma conotação de apoio militar a esse tipo de manifestação e a esse tipo de mensagem. Acho que é preciso repudiar claramente essas manifestações
dizê-las que são antidemocráticas. Há um inquérito tramitando no Supremo Tribunal Federal a propósito desse tema, que está com o ministro Alexandre de Moraes, a pedido do Procurador-Geral da República, e nós devemos defender com muita clareza e com muita robustez, com muita convicção o compromisso, né, com a democracia. Nós que acompanhamos toda a construção da democracia, mesmo nos períodos de melancólicos da ditadura militar, nós vimos tudo isso sendo construído, a grande luta pela redemocratização, a luta do MDB, Cristina, Bom de Guerra, daquela época. Nós devemos valorizar a democracia e levar aos jovens também o valor da democracia. Eu fiquei até muito satisfeito que, depois desses insultos e dessas agressões que nós tivemos em vários domingos aí, muitos impropérios, muitas impropriedades, nós vimos também que a sociedade civil começa a reagir a partir até das torcidas organizadas dos clubes, né, dizendo: chega, basta, vamos parar de bravatas em torno de instauração de uma ditadura. E eu não acredito também, eu devo dizer, que as Forças Armadas, cujas gerações atuais vêm desse período e que viram o que custou para as Forças Armadas e o que custa em termos históricos para as Forças Armadas o intrometimento numa aventura armada na implantação de uma ditadura. Eu não acredito que as Forças Armadas estejam animadas a se envolver em qualquer projeto ditatorial de interrupção do processo democrático. Ministro, aproveitando justamente essa linha de raciocínio do senhor, eu queria lhe colocar a questão da participação dos militares no governo. Nós vimos recentemente vozes muito ponderadas entre os militares, o ministro da Defesa, com suas manifestações públicas e oficiais, sempre remetendo à defesa da democracia. Nós vimos o general Ramos atravessar a rua para conversar com o STF, fazendo um esforço de diálogo real, não é? Por outro lado, muitas vezes passa a opinião pública a noção de que é um governo tutelado pelos militares. Outra hora que os militares, como o próprio ex-presidente Fernando Henrique mencionou, parece que os militares estão gostando de ficar por ali. Não é literal a expressão do presidente, eu não me lembro exatamente, mas é mais ou menos nesse sentido. Eu lhe pergunto, faz bem para a democracia nesse momento a atuação dos militares? Eles estão funcionando como moduladores, como moderadores, ou o senhor acha que precisava ter outro viés? Eu tinha a impressão, Cristina, que talvez a gente ainda tenha que esperar um tempo para ver como isto vai funcionar. Eu ouvi, e com muito respeito, trabalhei com ele, como vocês sabem, a opinião do presidente Fernando Henrique Cardoso, que não só tem toda a experiência governamental que teve, não é? 2 mandatos presidenciais, como também tem os antecedentes militares. Seu pai era militar, seus avós, em suma, portanto, tem bastante conhecimento desta questão, inclusive da questão militar na vida democrática brasileira. Eu tenho a impressão de que os militares são importantes, e muitas vezes são, inclusive, importantes como mão de obra técnica em vários setores. Nós sabemos disso, né? Muitos militares que são extremamente qualificados nas diversas áreas. Mas a preocupação que eu vejo manifestada é de que, de fato, assim como se referia ao PT como o partido da boquinha, aquele que, de fato, aparelhava o Estado com sindicalistas e coisas do tipo, daqui a pouco se tenha a impressão de que se está fazendo esse aparelhamento com os militares. E, a partir daí, então, com esse viés que foi mencionado pelo presidente Fernando Henrique, um elemento de complemento de renda da família
militar, o que certamente não será adequado. Devo dizer também que vejo com preocupação essa ocupação por militares do Ministério da Saúde, no Ministério da Saúde. Não me parece, pelo menos até aqui, que a gente tenha uma percepção positiva do que se está fazendo lá. E isso certamente será um ônus para as próprias Forças Armadas. Um eventual debate dessa gestão ficará na conta dos militares. Ninguém vai se lembrar o nome do general que por lá passou, muito provavelmente, mas vai se lembrar que era um militar que assumiu esse papel, né, de cuidar não de vida, mas de mortos, né? Então isto é preocupante quando se fala que tem 25, 28 militares na cúpula do Ministério da Saúde, considerando a expertise que nós temos, tantos institutos, bons institutos, hospitais, médicos, pesquisadores que são conhecidos mundialmente. A mim me parece que pode estar ocorrendo aqui algum erro grave que vai custar caro a todos nós, mas também às Forças Armadas. Só para fazer justiça, ministro, existe a ala militar que faz toda a logística do socorro à Covid-19, às vítimas da Covid-19. Tá? Nós não estamos falando dessas pessoas que vão entregar as máscaras, vão prestar socorro, que vão levar os respiradores, é uma outra coisa, né? Os militares estão prestando um imenso serviço às comunidades distantes, aos locais de difícil acesso, isso é uma outra coisa. A propósito da questão do Ministério da Saúde, o senhor se preocupa com essa gestão estar sendo menos profissional? Onde é que reside a preocupação do senhor? Pelo que eu tenho ouvido dos próprios técnicos, a partir até de considerações feitas recentemente pelo próprio ministro, mesmo da temática. Uma questão, por exemplo, é a retirada das informações que vinham às 19 horas todo dia da totalização de mortes causadas pela Covid-19. De fato, eu não preciso nem dizer, acho que também vocês acompanharam isso. Então, tomada, por exemplo, da retirada das informações sobre as mortes, foi uma decisão desastrada, infeliz por todos os títulos. Ministro, junto dessas manifestações, a gente tem percebido em alguns momentos reclamações do presidente Jair Bolsonaro de interferência do Poder Judiciário e algumas vezes do Legislativo também em sua gestão. Por exemplo, em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes de não permitir a posse do Alexandre Ramagem, escolhido pelo presidente para assumir a Polícia Federal. Também ele reclama muito da decisão dos ministros em plenário de terem garantido, segundo a Constituição, aos governadores e prefeitos a decisão final sobre as medidas de isolamento durante a pandemia. O senhor acredita que em algum momento houve excesso do judiciário, que essas reclamações do presidente ou de autoridades fazem sentido no que diz respeito à interferência de um poder no outro? Eu começo, Clébio, pela questão federativa. Veja você, o que nós temos aqui? Nós temos o sistema SUS, que de fato é um modelo tripartite, se você olhar no próprio texto constitucional. A participação é de uma autoridade que é da União, dos estados e dos municípios. Isso é claro no texto constitucional. Se nós formos olhar, são os estados e municípios que prestam os serviços de assistência básica à saúde e que tem também, sob sua responsabilidade, a gestão dos hospitais. Então, o que o Supremo disse neste caso? Que a União poderia, sim, dispor sobre o tema da saúde, mas que isso teria que ser compatibilizado também com estados e municípios. Porque, como todos vocês sabem ou mesmo intuem, não é razoável que em Brasília o presidente da República defina que estará aberto um salão de beleza em Diamantino, minha querida cidade lá no Mato Grosso, não é? Ou que o prefeito de lá não possa dizer algo sobre este assunto.
Até porque 94% das vagas em hospitais e em UTIs estão sob a gestão de prefeitos e de governadores. Então foi isso que o Supremo disse, que os governadores e prefeitos tinham corresponsabilidade sobre isso. E o que levou o presidente da República a dizer: estão retirando tinta da minha caneta. Eu imagino que isso é uma visão de um presidencialismo imperial que não está previsto na Constituição de 88. Esse sistema que a Cristina já falou, de checks and balances, que está aí colocado. A rigor, o que deveria ter ocorrido, e infelizmente não ocorreu, era uma cogestão desse sistema. A presidência da República ter chamado governadores e prefeitos para fazerem uma cogestão, um gabinete de crise, para que pudessem fazer plano nacional mesmo de abertura com todas as peculiaridades. Como isso não ocorreu, o Supremo teve que dizer de maneira muito clara que os estados e municípios também tinham responsabilidade e corresponsabilidade nessa matéria. Então, a mim me parece que a nossa decisão salvou vidas, fortaleceu o papel dos estados e municípios e evitou também um conflito de desdobramentos desconhecidos entre a presidência da República, o poder central, e os estados-membros, porque certamente os governadores não cumpririam a ordem do presidente a despeito da sua eventual competência legislativa, porque invocariam a sua própria competência. Caso Ramagem, aqui me parece que se nós estivéssemos olhando apenas um episódio isolado, se trata de substituir um chefe da Polícia Federal, a nossa intervenção seria talvez indevida, sem base na separação dos poderes. Mas vamos contextualizar a história. Há toda essa discussão e é o juiz Moro, que era, digamos assim, o segundo pilar até então do governo Bolsonaro, o primeiro, o ministro Paulo Guedes, que imputa ao presidente intenção de estar substituindo o chefe da Polícia Federal com o intuito de cometer desvio de função, desvio de finalidade. É isso que ele diz. E tanto isso é levado a sério que o Procurador-Geral da República instaura um inquérito aqui no Supremo. É nesse contexto e dentro dessa moldura e desses marcos que nós temos que ver a decisão do ministro Alexandre de suspender. Eu até já disse ao presidente da República, numa das conversas que tivemos, que a liminar do ministro Alexandre o protegeu, porque, de fato, evitou que houvesse uma enorme celeuma com a nomeação do delegado e com a sua tomada de posse. Talvez uma brutal crise de governabilidade, de governança da própria Polícia Federal, que, como vocês sabem, é um órgão muito delicado. Com grupos e tudo mais. Então, a mim me parece que a decisão nesse contexto, com essa moldura, é uma decisão correta. Não chegou a hora de pensarmos numa nova forma de escolha dos ministros do STF ou ela vai permanecer exatamente a mesma? Essa é uma discussão que nós temos que ter e certamente podemos ter. Isso depende de eventual alteração por uma emenda constitucional. Hoje, como sabem, a escolha se dá pelo presidente da República e submete-se a uma sabatina no Senado Federal. Poderá haver outros modos e meios, e mundo afora há outras formas de escolha. E em todo lugar também há descontentamentos. Coloca-se mandato, aí reclama-se que o mandato é muito longo ou que o mandato é muito curto. O processo de escolha, veja que entre nós já existe para outros tribunais a participação da OAB
no Tribunal de Contas há vagas que são que os congressistas fazem a escolha. E até por acaso acabam escolhendo muitas vezes congressistas para integrarem o Tribunal de Contas. Em suma, tudo isto tem prós e contras, como vocês sabem. Acho que tudo isso pode ser discutido, mas a verdade é que nesses anos todos nós tivemos escolhas feitas por governos de diferentes perfis. Hoje o Supremo Tribunal Federal, como sabem, tem o ministro Celso de Mello, o nosso decano, que foi escolhido pelo governo Sarney. O ministro Marco Aurélio, que foi escolhido pelo governo Collor. Eu, que foi escolhido pelo governo Fernando Henrique Cardoso. E os demais foram escolhidos pelos governos do PT. Ou o presidente Lula ou a presidente Dilma. E se os senhores perguntarem aos próceres do PT, eles não estarão necessariamente muito felizes com as suas escolhas, segundo se ouve por aí. Então, isso é um processo sempre muito difícil. E a toda hora o juiz é testado, porque diante de uma matéria qualquer, e agora nós que éramos especialistas em futebol, e estamos nos tornando também especialistas em medicina, somos especialistas em direito, não é? E a toda hora a gente tende a desagradar uma parte da torcida, não é? 50% da torcida, pelo menos, entende que nós estamos certos, outros entendem que nós estamos errados, e, portanto, há muitas críticas em relação a nós. Mas eu, complementando a resposta que estou dando à Vanessa, a internauta que fez essa importante pergunta, eu diria que talvez nós devêssemos discutir também no Brasil a mudança do sistema de governo. Acho, e eu tenho defendido, já com o presidente Temer, o presidente Temer chegou até a esboçar, dizendo que ele estava fazendo um semipresidencialismo com a Câmara e o Senado. Vocês sabem que eu tenho uma especial predileção por Portugal, gosto de Portugal, vou lá sempre que posso. Portugal hoje dá um exemplo ao Brasil e ao mundo, quer dizer, combateu bem a pandemia, com civilidade, sem conflito, a oposição apoiando o governo, tem um presidente bastante popular, mas quem manda na administração é um primeiro-ministro. Acho que o Brasil deveria testar outros modelos, até porque o presidencialismo tem dado sinais de exaustão. Nós não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática em relação a isso, mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode ser a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. E isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso pôr fim a isso. O Ministério da Defesa emitiu uma nota em que afirma que as Forças Armadas atuam diretamente no combate ao novo coronavírus por meio da Operação Covid-19. Segundo o Ministério, são empregados diariamente 34 mil militares, efetivo maior do que o da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, e que os resultados mostram que a operação está atingindo os objetivos a que se propõe. O Ministério reforçou ainda que tem o compromisso com a saúde e com o bem-estar de todos os brasileiros de norte ao sul do país.